A história dos Hebreus, capítulo 3. Iosef é vendido por seus irmãos a uns ismaelitas que o vendem no Egito. A sua castidade é causa de que o lancem na prisão. Lá interpreta 2 sonhos e em seguida 2 outros a Faraó, que o nomeia governador de todo o Egito. Uma carestia obriga os seus irmãos a fazerem 2 viagens ao Egito, na primeira das quais Iosef retém Shimeon, e na segunda, Beniamim. Dá-se em seguida a conhecer a eles e manda buscar o seu pai. Gênesis 37. Os irmãos de Iosef viram-no chegar com prazer, não porque vinha da parte de seu pai, mas porque, considerando-o inimigo, se regozijavam por vê-lo cair-lhes nas mãos. E temiam tanto perder a ocasião de se desfazer dele, que o queriam matar naquele mesmo instante. Porém, Reuven, o mais velho, não pôde aprovar tamanha crueldade. Fez-lhes ver a enormidade do crime que queriam cometer, o ódio que atrairia contra eles e quão abominável seria o assassínio de um irmão, se um simples homicídio já causava horror a Yahweh e aos homens. Além disso, eles matariam de dor um pai e uma mãe, que além do amor que tinham por Iosef por causa de sua bondade, nutriam-lhe uma ternura particular por ser ele o mais obediente de todos os filhos. Assim, ele os conjurava a temer a vingança de Yahweh, que via já o cruel desígnio concebido em seus corações, que os perdoaria, contudo, se eles se arrependessem e compensassem o seu crime, mas que os castigaria muito mais severamente se o cometessem. Que considerassem, pois, que todas as coisas a ele eram patentes. As ações praticadas nos desertos não passariam mais despercebidas que as cometidas nas cidades, e a própria consciência servia-lhes ia de algoz. E acrescentou que se jamais fora permitido matar um irmão, mesmo havendo ofensa da parte dele, e se por outro lado é sempre louvável perdoar aos amigos quando eles erram, por muito maior razão eram eles obrigados a não fazer mal a um irmão do qual jamais haviam recebido injúria alguma. A simples consideração pela juventude dele deveria levá-los não somente a sentir compaixão, como também a ajudá-lo e protegê-lo. A causa que os instigava contra ele tornava-os ainda mais culpados, pois em vez de invejar a felicidade que lhe tocaria e as vantagens com que Yahweh se comprazia em enriquecê-lo, eles deveriam regozijar-se e considerá-las como suas também, pois sendo-lhe tão próximos de tudo poderiam participar, deviam, por fim, imaginar qual seria o furor e a indignação de Yahweh contra eles se levassem à morte aquele a quem ele havia julgado digno de receber de sua mão tantos benefícios, se ousassem tirar-lhe os meios de o favorecer com suas graças. Vendo Reuven que os irmãos, em vez de se comoverem com essas palavras, cada vez mais se obstinavam em sua funesta resolução, propôs escolherem um meio mais suave de a executar, a fim de tornar a sua falta, de algum modo, menos criminosa. Se quisessem seguir o seu conselho, deveriam contentar-se em colocar Iosef numa cisterna próxima, deixando-o lá para morrer, sem manchar as mãos com sangue. Eles aprovaram a proposta e Reuven desceu com uma corda à cisterna, que estava quase seca, e em seguida foi procurar pastagens para o seu rebanho. Mal ele havia partido, e Yahudá, um dos filhos de Jacó, viu passando uns mercadores árabes, descendentes de Ismael, que vinham de Galaad, os quais levavam para o Egito perfumes e outras mercadorias. Então ele aconselhou os irmãos a vender Iosef, pois desse modo ele iria morrer num país distante, e eles não poderiam ser acusados de lhe terem tirado a vida. Eles negociaram com os mercadores, retiraram da cisterna o irmão, que contava então 17 anos, e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas. Quando retornou à noite, Reuven, que pretendia salvar Iosef, foi secretamente à cisterna e chamou-o diversas vezes. Vendo que ele não respondia, imaginou que os irmãos o houvessem matado
e censurou-os severamente. Eles então foram obrigados a contar-lhe o que haviam feito, e o seu pesar foi desse modo um tanto mitigado. Os irmãos discutiram em seguida o que fazer para evitar ao pai a suspeita de um crime. Acharam que a melhor maneira era tomar as vestes que havia tirado de Iosef antes de pô-lo na cisterna, rasgá-las e molhá-las no sangue de um cabrito, levando-as assim manchadas ao pai, a fim de fazê-lo acreditar que um animal feroz o havia devorado. Foram então apressadamente para casa. O pai já estava desconfiado de que alguma desgraça acontecera a Iosef. Os filhos disseram-lhe que não o tinham visto, mas haviam encontrado as suas vestes manchadas de sangue e rasgadas, as que de fato ele usava quando saíra de casa, e assim tinham todos os motivos para crer que ele fora devorado por um animal feroz. Yaakov, que não havia pensado em tão dura perda, mas julgara apenas que o filho fora aprisionado e levado como escravo, quando viu as vestes, não duvidou mais de sua morte, pois as reconheceu como sendo as que ele usava ao sair de casa para ir ter com os irmãos. Foi então tomado de grande dor, tão intensa que mesmo por um filho único não se teria chorado tanto. Cobriu-se de saco e não ouviu as palavras de consolação que os outros filhos lhe dirigiam. Gênesis 39. Quando os mercadores ismaelitas que haviam comprado Iosef chegaram ao Egito, venderam-no a Potifar, mordomo do palácio do rei, que não o tratou como escravo, mas o fez educar com cuidado, como uma pessoa livre, e deu-lhe a direção de sua casa. Iosef cumpriu seu dever com a inteira satisfação de seu senhor. A mudança de condição não afetou absolutamente a sua virtude, e ele mostrou que um homem, quando é verdadeiramente sensato, ajuizado, procede com igual prudência na prosperidade e na adversidade. A mulher de Potifar ficou tão impressionada com o espírito e a beleza de Iosef que se enamorou dele perdidamente. E como julgava pela condição a que a sorte o havia reduzido, imaginando que na situação de escravo ele se julgaria feliz por ser amado pela sua senhora, não teve dificuldade em decidir manifestar-lhe a sua paixão. Iosef, porém, considerando um grande crime fazer tal afronta a um senhor ao qual era devedor de tantos favores, rogou-lhe que não exigisse dele uma coisa que não podia conceder, sem passar como o homem mais ingrato do mundo. Embora em todas as outras ocasiões soubesse o quanto era devedor a ela. A recusa só fez aumentar a paixão da mulher. Ela imaginava ainda que Iosef não seria para sempre inflexível e resolveu tentar outro meio. Escolheu para si o dia de uma grande festa, a qual as mulheres costumavam comparecer, e fingiu estar doente, a fim de ter um pretexto para não sair e tomar assim ocasião para solicitar Iosef. Dessa maneira, encontrando-se em plena liberdade de falar-lhe e de insistir, disse-lhe: Vós teríeis feito muito melhor atendendo logo às minhas súplicas, concedendo-me o que vos peço, a minha qualidade e a violência do meu amor, que me obriga, embora eu seja vossa senhora, a rebaixar-me até o ponto de vos rogar. Se fordes sensato, reparai a falta que cometestes. Não vos resta mais desculpa alguma, pois se esperáveis que eu vos procurasse uma segunda vez, faço-o agora e com maior afeto ainda. Fingi estar doente e preferi o desejo de ver-vos ao prazer de assistir a uma grande festa. Se tivesseis alguma suspeita de que o que eu vos digo é uma cilada para vos experimentar, a minha perseverança não permitirá mais dúvidas de que a minha paixão é verdadeira. Escolhei, pois, agora ou o favor que vos ofereço, correspondendo ao meu amor e esperando de mim para o futuro favores ainda maiores, ou os efeitos de minha ira e de minha vingança, se preferires a honra que vos concedo, uma vã opinião de castidade. Se isso acontecer, não imagineis que alguma coisa haverá capaz de salvar-vos, pois vos acusarei perante o meu marido de terdes querido atentar contra a minha honra. E por mais que possais dizer e provar o contrário, ele prestará sempre mais fé às minhas palavras que às vossas justificativas.
Após haver falado dessa maneira, juntou as lágrimas aos rogos, mas nem as solicitações nem as ameaças conseguiram demover Iosif de faltar ao seu dever. Ele preferiu expor-se a tudo do que se deixar levar por um prazer criminoso. Julgou que não haveria castigo que ele não merecesse se cometesse tal falta, e apenas para agradar uma mulher. Então fez-lhe ver que ele também era devedor ao marido dela, acrescentando que os prazeres legítimos no casamento eram preferíveis aos produzidos por uma paixão desregrada, que estes últimos apenas se passavam, causando um arrependimento inútil, e que viveriam no contínuo temor de serem descobertos, mas nada havia a temer da fidelidade conjugal e do andar com confiança na presença de Arro e dos homens. Se ela se mantivesse casta, conservaria a autoridade que tinha para dar-lhe ordens, ao passo que perderia essa mesma autoridade, cometendo com ele um crime que lhe poderia sempre atirar-lhe em rosto. Enfim, a tranquilidade de uma consciência que de nada se sente culpada era infinitamente preferível à inquietação daqueles que precisam esconder pecados vergonhosos. Essas palavras e outras semelhantes que Iosif proferiu, procurando convencê-la a moderar a sua paixão e a compreender o próprio dever, só a fizeram inflamar-se ainda mais. E ela tentou obrigá-lo a conceder-lhe o que não podia, sem um crime, pretender dele. Não podendo então tolerar por mais tempo tão grande vexame, ele escapou, deixando, porém, o manto nas mãos dela. Ofendida com a repulsa de Iosif e temendo que ele a denunciasse ao marido, resolveu precedê-lo e vingar-se. Assim, irritada por não ter podido satisfazer a sua paixão brutal, quando o marido regressou e, surpreso, perguntou-lhe a causa de vê-la naquele estado, ela respondeu: não mereceis viver se não castigardes como merece esse pérfido e detestável servidor, que, esquecendo-se da miséria a que estava reduzido quando o comprastes e da excessiva bondade com que o tratais, em vez de mostrar gratidão, teve a ousadia de atentar contra a minha honra e de assim querer fazer-vos a maior afronta que jamais poderíeis receber. Escolheu para executar o seu intento este dia de festa e a vossa ausência. E dizei, depois disto, que a única causa desse pudor e dessa moderação que ele afeta não é o temor que tem de vós, a honra que lhe concedestes sem que ele a merecesse e que não teria ousado esperar, levou-o a essa horrível insolência. Ele julgou que, por lhe teres confiado todos os vossos bens e dado toda a autoridade sobre os demais servidores, ainda que mais velhos que ele, lhe era permitido levar os seus desejos pessoais até a vossa esposa. Depois de lhe ter falado dessa maneira e acrescentando lágrimas às palavras, mostrou-lhe o manto de Iosif, afirmando que lhe havia ficado nas mãos enquanto resistia. Potifar, convencido por aquelas palavras e pelas lágrimas e dando mais valor do que devia ao amor que tinha por ela, não pôde deixar de acreditar no que acabava de ouvir e ver. Assim, louvou-lhe muito a sabedoria e, sem indagar da verdade, não duvidou de que Iosif fosse realmente culpado e mandou-o colocar na prisão. Experimentava uma alegria secreta pela virtude da esposa, da qual julgava não poder duvidar, depois da prova tão convincente que ela lhe havia mostrado. Enquanto o egípcio se deixava enganar dessa maneira, Iosif, em tão amarga e injusta vicissitude, colocou nas mãos de Arro a justificação de sua inocência. Ele não quis se defender nem dizer de que modo as coisas se haviam passado, mas, suportando com paciência a prisão e humilhação, confiava em Iarro, ao qual tudo é manifesto que conhecia a causa da sua infelicidade, e que era tão poderoso quanto os que o faziam sofrer eram injustos. Ele experimentou logo os efeitos da divina providência, pois o carcereiro, considerando a diligência e fidelidade com que ele fazia tudo o que lhe era mandado, e tocado pela majestade estampada em seu rosto, tirou-lhe as cadeias, tratou-o melhor que aos outros e tornou-lhe a prisão mais tolerável.